Capítulo 29. A Coroa dos Galos. É um jogo que se joga entre o povo da montanha. É um jogo complicado de se aprender e difícil de dominar. Inclui uma combinação de cartas e fichas com runas. Há 17 cartas, normalmente com um tamanho semelhante ao de uma mão de homem, feitas de qualquer madeira de cor clara. Cada uma destas cartas apresenta um emblema do folclore das montanhas, como o velho tecelão ou aquela que segue pistas. Os desenhos dessas imagens altamente estilizadas são geralmente feitos com tinta por cima de um contorno queimado. As 31 fichas com runas são feitas com uma pedra cinzenta característica das montanhas, e nelas são esculpidas glifos que significam pedra, água, pasto e coisas do gênero. As cartas e pedras são distribuídas pelos jogadores, normalmente 3, até não restarem mais. Tanto as cartas como as runas têm pesos tradicionais que variam quando são jogadas em combinação. Tem a reputação de ser um jogo muito antigo. Passamos o resto do trajeto caminhando em silêncio até a tenda. O que ela me dissera era tão imenso que não consegui pensar em nada para dizer. Teria sido estúpido dar voz às centenas de perguntas que brotaram em mim. Ela tinha as respostas e decidira quando me dá-las. Agora eu sabia disso. Hora de noite regressou em silêncio e com rapidez para junto de mim. Avançou furtivamente perto dos meus calcanhares. Ela matou dentro da sua alcateia? É o que parece. Acontece. Não é bom, mas acontece. Diga-lhe isso. Agora não. Ninguém falou muito quando entramos na tenda. Ninguém quis perguntar. Então eu disse em voz baixa. Matamos os guardas, afastamos os cavalos e atiramos as suas provisões pelo penhasco abaixo. Esporano apenas nos encarou, sem compreensão. Seus olhos estavam dilatados e escuros, semelhantes aos de pássaros. Catrican nos serviu canecas de chá e acrescentou em silêncio a comida que trouxéramos, as nossas provisões já bastante reduzidas. O bobo está um pouco melhor, disse em jeito de conversa. Olhei para ele, dormindo nos cobertores, e duvidei de que estivesse. Os seus olhos pareciam afundados, suor colara o seu cabelo fino ao crânio, ao seu sono inquieto, e o seu sono inquieto o deixara arrepiado, aos tufos. Porém, quando coloquei a mão no seu rosto, estava quase frio ao toque. Aconcheguei melhor o cobertor à sua volta. Ele comeu alguma coisa? Perguntei a Catrican. Bebeu um pouco de sopa. Acho que vai ficar bem, Fitz. Ele havia ficado doente uma vez durante cerca de um dia em Lago Azul. Foi a mesma coisa, febre e fraqueza. Ele disse que aquilo podia não ser uma doença, mas só uma mudança pela qual a sua espécie passa. Ele disse mais ou menos a mesma coisa ontem, concordei. Ela colocou uma tigela de sopa quente nas minhas mãos. Durante um instante cheirou bem. Então cheirou ao resto da sopa que os guardas em pânicos haviam derramado na estrada coberta de neve. Cerrei os maxilares. Chegou a ver os membros do círculo? Perguntou-me Catrican. Sacudiu a cabeça, então me forcei a falar. Não, mas havia um grande cavalo lá, e a roupa que trazia nos alforjes teria servido em emaranhado. Em outro, havia trajes azuis como aqueles de que Cedoura gosta, e coisas austeras para a vontade. Disse os seus nomes de uma forma embaraçada, de certa forma com medo de nomeá-los, como se eu fosse invocá-los. Por outro lado, estava nomeando aqueles que matara. Talentosos ou não, as montanhas dariam cabo deles. Contudo, não senti orgulho daquilo que fizera, nem acreditaria por completo, até ver os seus ossos. Tudo o que sabia por ora era que não era possível que me atacassem naquela noite. Por um instante os imaginei voltando ao pilar, contando encontrar comida, fogo e abrigo à sua espera. Encontrariam frio e escuridão. Não veriam o sangue na neve. Notei que a sopa estava esfriando. Forcei-me a tomá-la, colheradas que simplesmente engolia, sem querer saboreá-las. Sebo tocara flauta. Tive uma súbita recordação de vê-lo sentado nos degraus dos fundos da copa, tocando para duas crianças de cozinha. Fechei os olhos, desejando em vão conseguir me lembrar de algo de maligno sobre ele. Suspeitei de que o seu único crime fora servir o patrão errado. Fitz! Panela me cutucou de imediato. Não estava divagando, protestei. Logo teria começado. Hoje, o medo foi o seu aliado. Manteve-o concentrado.
mas precisa dormir algum tempo esta noite, e quando fizer, precisa estar com a mente bem protegida. Quando eles regressarem ao pilar, reconhecerão o seu trabalho, e virão atrás de você, não acha? Eu sabia que era verdade, mas isso não tornava menos perturbador ouvir aquilo ser dito em voz alta. Desejei que Catherine e Esporana não estivessem nos escutando e observando. Bom, vamos jogar um pouco do nosso jogo de novo, sim? Sugeriu Panela. Jogamos 4 jogos casuais, ganhei 2 vezes, então ela preparou um jogo quase exclusivamente composto por peças brancas e me deu uma pedra preta com a qual eu devia ganhar. Tentei focar a mente no jogo, sabendo que isso funcionara antes, mas estava simplesmente cansado demais. Dei por mim pensando que se passara mais de um ano desde que abandonara a Torre do Cervo como um cadáver. Mais de um ano desde que dormira em uma cama verdadeira que pudesse chamar de minha. Mais de um ano desde que as refeições foram certas. Mais de um ano desde que tivera Molly nos braços. Mais de um ano desde que ela me pedira para deixá-la em paz para sempre. Fitz, pare com isso. Ergui os olhos do pano de jogo para encontrar Panela me observando atentamente. Você não pode ceder a isso. Precisa ser forte. Estou cansado demais para ser forte. Hoje seus inimigos foram descuidados. Não esperavam que você os descobrisse. Não serão descuidados de novo. Espero que estejam mortos, eu disse, com uma alegria que não sentia. Não será assim tão fácil, retorquiu Panela, sem saber como suas palavras me arrepiavam. Você disse que estava mais quente lá embaixo na cidade. Depois de verem que não há provisões, voltaram para a cidade. Eles têm água lá, e estou certo de que levaram pelo menos algumas provisões por dia. Não acho que possamos considerá-los ainda. Acha? Não acho que possamos desconsiderá-los ainda, acha? Suponho que não. Olho de Noite sentou-se ao meu lado com um ganido, ansioso. Reprimiu meu desespero e depois o acalmei com um toque. Só gostaria, disse em voz baixa, de simplesmente poder dormir durante algum tempo, sozinho, na minha mente, sonhando os meus próprios sonhos, sem temer o lugar para onde vou ou quem poderá me atacar, sem temer que a minha fome de talento me domine. Só um sonho simples. Falei diretamente para ela, sabendo agora que compreendia bem o que eu queria dizer. Não posso lhe dar isso, disse-me Panela, em um tom calmo. Tudo o que posso lhe dar é o jogo. Confie nele. Tem sido usado por gerações de utilizadores do talento para manter tais perigos à distância. E assim me curvei uma vez mais sobre o tabuleiro e fixei o jogo na cabeça. E quando me deitei junto ao bobo naquela noite, mantive-o diante dos meus olhos. Nessa noite pairei, como um beija-flor, em algum lugar entre o sono e a vigília. Consegui chegar a um lugar mesmo antes do sono, e me mantive ali através da contemplação do jogo de panela. Mais de uma vez vaguei de volta à vigília. Tornava-me consciente da fraca luz proveniente do braseiro e das silhuetas adormecidas ao meu lado. Por várias vezes estendi a mão para verificar o estado do bobo. Cada vez a sua pele parecia mais fria e o seu sono mais profundo. Catcan, Esporana e Panela alternaram-se nos turnos de vigia nessa noite. Reparei que o lobo dividiu o de Catcan. Ainda não confiava que eu me mantivesse cauteloso ao longo de um turno, e me senti egoisticamente grato por isso. Logo antes da alvorada, acordei de novo para encontrar tudo ainda em silêncio. Verifiquei o estado do bobo, e então me recostei e fechei os olhos, esperando encontrar mais alguns momentos de descanso. Em vez disso, com detalhes horríveis, contemplei um grande olho, como se o ato de fechar os meus tivesse aberto aquele. Lutei para abrir os olhos mais uma vez, debati-me desesperadamente para alcançar a vigília, mas fui detido. Houve um terrível puxão na minha mente, como o puxão da ressaca sobre um nadador. Resisti com toda a minha força de vontade. Conseguia sentir a vigília logo acima de mim, como uma bolha em que eu poderia penetrar se ao menos conseguisse tocá-la. Mas não conseguia. Debati-me, contorcendo a cara em caretas, tentando obrigar os meus olhos desobedientes a se abrirem. O olho me observou. Um único imenso olho escuro. Não o de vontade. O de majestoso. Fitou-me, e eu soube que ele se deliciava com a minha luta. Parecia não lhe exigir qualquer esforço me manter ali, como uma mosca sob uma tigela de vidro. No entanto, mesmo no meu pânico, compreendi que se ele conseguisse fazer mais do que me segurar, já o teria feito. Ultrapassara as minhas muralhas, mas não tinha poder para fazer mais do que me ameaçar. Isso ainda era o suficiente para deixar o coração aos saltos de terror. Bastardo, disse ele afetuosamente.
A palavra se quebrou sobre a minha mente como uma fria onda oceânica. Fiquei ensopado com a ameaça que trazia. Bastardo. Eu sei sobre a sua criança. E sobre a sua mulher. Mole. Olho por olho, bastardo. Na mesma moeda. Fez uma pausa. E o seu divertimento cresceu, enquanto meu terror se expandia. Ora, eis aí uma ideia. Ela tem tetas bonitas, bastardo. Eu a acharia divertida? Não. Soltei-me dele, detectando também por um instante sedoura, emaranhado e vontade. Consegui me libertar. Acordei de repente, saí precipitadamente dos cobertores e fugi para fora da tenda, sem botas e sem manto. Olhos de noite seguiu no meu encalço, rosnando em todas as direções. O céu estava negro e semeado de estrelas. O ar estava frio. Inspirei-o várias vezes, trêmulo, tentando aquietar o medo doentio que me dominava. O que é? Perguntou Esporano num tom temeroso. Estava de vigia fora da tenda. Apenas sacudi a cabeça, incapaz de dar voz ao horror de tudo aquilo. Passado algum tempo, virei-me e voltei para dentro. O suor escorria ao longo do meu corpo como se tivesse sido envenenado. Sentei-me no meu emaranhado de cobertores. Não conseguia parar de aquejar. Quanto mais tentava aquietar o meu pânico, maior ele se tornava. Eu sei, sobre a criança. E sobre a sua mulher. Aquelas palavras ecoavam e ecoavam dentro de mim. Panela mexeu-se nos cobertores, então se levantou e atravessou a tenda para se sentar ao meu lado. Colocou as mãos nos meus ombros. Eles o alcançaram, não? Assenti e tentei engolir com uma garganta seca. Ela estendeu a mão para um óleo e o entregou a mim. Bebi um gole. Quase engasguei. Depois consegui beber mais um gole. Pense no jogo, insistiu ela. Limpe a mente de tudo, menos do jogo. O jogo! Gritei com violência, acordando sobressaltados tanto Bobo como Cadogan. O jogo! Majestoso sabe sobre Molly e Urtiga. Ameaças. Eu estou impotente, de mãos atadas. Senti de novo o pânico aumentando em mim. A fúria sem fogo. O lobo ganhou, então rosnou do fundo da garganta. Não pode contactá-los pelo talento? Avisá-los de alguma forma? Perguntou Cadogan. Não, interrompeu Panela. Ele nem sequer devia pensar nelas. Cadogan me lançou um olhar em que se misturava a integridade e um pedido de desculpas. Temo que Breu e eu tínhamos razão. A princesa estará mais segura no reino da montanha. Não se esqueça de que a sua tarefa é ir buscá-la. Anime-se. É possível que neste exato momento Ortiga esteja com ele, a caminho da segurança, fora do alcance de Majestoso. Panela traiu meu olhar, afastando-o da rainha. Fitz, concentre-se no jogo, apenas no jogo. As ameaças dele podem ser um estratagema para fazer você traí-los. Não fale sobre eles, não pense neles. Aqui, olhe aqui. Suas velhas mãos trêmulas afastaram o meu cobertor e estenderam o pano de jogo. Despejou pedras na mão e escolheu brancas para recriar o problema. Resolva isso. Concentre-se nisto e apenas nisto. Era praticamente impossível. Olhei para as pedras brancas e pensei que tudo aquilo não passava de uma tarefa estúpida. Que jogadores seriam desastrados e imprevidentes a ponto de deixar que o jogo se degradasse até tal aglomerado de pedras brancas. Não era um problema que valesse a pena resolver, mas eu também não podia me deitar e dormir. Quase nem me atrevia a piscar para não voltar a ver aquele olho. Se tivesse sido todo o semblante de Majestoso ou ambos os seus olhos, talvez não tivesse parecido tão horrendo. Porém, o olho incorpóreo parecia ver tudo e ser constante, inescapável. Fitei as peças do jogo até que as pedras brancas pareceram flutuar por cima das uniões das linhas. Uma pedra preta para arrancar um padrão vencedor daquele caos. Uma pedra preta. Eu a tinha na mão, afagando-a com o polegar. Ao longo de todo o dia seguinte, enquanto seguíamos a estrada pelo flanco da montanha, mantive a pedra na minha mão nua. O outro braço encontrava-se em volta da cintura do bobo e o braço dele envolvia o meu pescoço. Essas duas coisas mantiveram a minha mente concentrada. O bobo parecia um pouco melhor. O seu corpo já não estava febril, mas ele parecia incapaz de manter a comida no estômago, ou mesmo chá. Panela o forçou a beber água até que ele simplesmente se sentou
e a recusou, sacudindo a cabeça sem uma palavra. Parecia tão indisposto para as conversas quanto eu estava. Esporano e Panela, com o seu bastão, lideravam a nossa pequena procissão cansada. O Bobo e eu seguíamos as jepas enquanto Catherine, com o arco pronto, mantinha defendida a retaguarda. O lobo caminhava inquieto de um lado para o outro ao longo da fila, ora patrulhando adiante, ora dando a volta até o rastro que deixáramos. Holly de Noite e eu havíamos regressado a uma espécie de vínculo sem palavras. Ele compreendia que eu não desejava pensar em nada e fazia o melhor que podia para não me distrair. Mas assim me enervava senti-lo tentando usar a manha para se comunicar com Catherine. Não há sinal de ninguém atrás de nós, dizia-lhe, enquanto passava por ela em uma das suas infindáveis voltas. Depois avançava até muito longe à frente das jepas e de Esporano e regressava para perto de Catherine, assegurando-lhe de passagem que o caminho estava livre adiante. Tentei dizer a mim mesmo que ela se limitava a ter confiança em que horas de noite me informaria se encontrasse algo de errado no terreno em que fazia reconhecimento. Contudo, eu suspeitava de que ela estava se tornando cada vez mais sintonizada com ele. A estrada nos levou muito depressa para baixo. À medida que descíamos, o terreno ia mudando. Ao fim da tarde, o declive acima da estrada estava se suavizando e começando a passar por árvores retorcidas e pedregulhos cobertos de musgo. A neve desaparecia e tornava-se irregular no flanco da montanha, enquanto a estrada se mostrava seca e negra. Tufos secos de capim apareciam verdes nas suas bases logo após a beira da estrada. Era difícil obrigar as famintas jepas a continuar andando. Fiz um vago esforço de manhã para informá-las de que haveria o posto melhor mais adiante, mas duvido que tivesse suficiente familiaridade com elas para ter deixado alguma impressão duradoura nos animais. Tentei limitar os pensamentos aos fatos de que a lenha seria mais abundante naquela noite e a gratidão por o dia ir se tornando mais quente à medida que a estrada nos levava para altitudes mais baixas. A certa altura, o Bobo indicou com um gesto uma planta rasteira que tinha minúsculos botões brancos. Já deve ser primavera em Torre do Cervo, disse em voz baixa. Depois acrescentou rapidamente. Desculpe. Não ligue para mim, desculpe. Está se sentindo melhor? Perguntei-lhe, empurrando resolutamente flores primaveris, abelhas e as velas de mole para fora da minha mente. Um pouco. A sua voz tremeu e ele encheu rapidamente os pulmões de ar. Gostaria que pudéssemos andar mais devagar. Vamos acampar em breve, disse-lhe, sabendo que agora não diminuiríamos o ritmo. Eu senti uma urgência crescente e passara a acreditar que ela tinha origem em veracidade. Empurrei também esse nome para fora da cabeça, mesmo caminhando pela estrada larga à luz do dia. Eu temia que o olho de Majestoso estivesse apenas à distância de um piscar de olhos, e que se eu vislumbrasse, eles me teriam uma vez mais em seu poder. Por um instante nutri a esperança de que Sedoura, Vontade e Emaranhado estivessem com frio e fome, mas então percebi que também não podia pensar neles sem correr riscos. Você já esteve doente assim antes, observei, dirigindo-me ao Bobo, principalmente para pensar em alguma outra coisa. Sim, em Lago Azul. A senhora minha rainha gastou o dinheiro para a comida em um quarto. A senhora minha rainha gastou o dinheiro para a comida em um quarto para que eu pudesse sair da chuva. Virou a cabeça para me olhar. Acho que pode ter sido por isso? Pode ter sido isso por quê? Pode ter sido por isso que o filho dela nasceu morto. Sua voz desapareceu. Tentei pensar nas palavras. Não acho que tenha sido apenas uma coisa, Bobo. Ela sofreu infortúnios demais enquanto esperava o bebê. Só isso. Bronco devia ter ido com ela e me deixado para trás. Teria cuidado melhor dela. Eu não estava pensando com clareza na ocasião. Nesse caso, eu estaria morto, observei. Entre outras coisas, Bobo, tentar jogar esse jogo com o passado não faz sentido. É aqui que estamos hoje, e só podemos fazer as nossas jogadas a partir daqui. E naquele instante percebi de súbito a solução para o problema que Panela me dera. Ficou claro de uma forma tão instantânea que me perguntei como era possível que não o tivesse visto. Então compreendi. Cada vez que estudava o tabuleiro, eu perguntava a mim mesmo como ele poderia ter chegado a um estado tão lamentável. Tudo que vira haviam sido as jogadas sem sentido que precederam a minha, mas essas jogadas já não me importavam, uma vez que eu tinha a pedra preta na mão. Um meio sorriso curvou meus lábios, o polegar afagou a pedra preta. Onde estamos hoje? Recuou o Bobo, e eu senti o seu estado de espírito seguir de perto o meu. Ketchup disse que você talvez
não estivesse realmente doente, que aquilo poderia ser característico da sua espécie. Sentia-me desconfortável por chegar tão perto assim de uma pergunta a respeito daquilo. Poderia ser, suponho. Veja, ele tirou as luvas, então ergueu as mãos e raspou as unhas pelo rosto. Trilhas secas e brancas a seguiram. Ele esfregou o rosto e a pele se desfez em pó sob as suas mãos. Nos dorsos das mãos, a pele também estava caindo, como se estivesse criando bolhas. É como uma queimadura de sol. É como queimaduras de sol descascando. Acho que é por causa do clima em que estamos. Isso também é possível, exceto que se for como da última vez, vou ter coceiras a cada centímetro do meu corpo. Vou ter coceiras e a cada centímetro do meu corpo irá descascar, e ganharia um pouco mais de cor no processo. Os meus olhos estão mudando? Fiz sua vontade o olhando nos olhos. Por mais familiarizado que eu estivesse com ele, continuava não sendo uma tarefa fácil. Teriam aqueles globos incolores escurecido um pouco mais? Talvez estejam um pouco mais escuros. Não mais do que cerveja erguida contra a luz. O que vai acontecer a você? Vai continuar tendo febres e ganhando cor? Não, talvez, não sei, admitiu ele depois de terem se passado alguns momentos. Como é possível você não saber? Perguntei. Como eram os seus pais? Como você, rapazinho tonto. Humanos. Em algum lugar na minha linhagem havia um branco. Em mim, como raramente acontece, esse sangue antigo assume de novo uma forma. Mas eu não sou mais branco do que sou humano. Acho que alguém como eu era comum no meu povo. Eu já lhe disse, sou uma anomalia, mesmo entre aqueles que partilham da minha linhagem mista. Acha que nascem profetas brancos em todas as gerações? Não seríamos levar, não seríamos levados tão a sério se nascêssemos. Não. Durante a minha vida, eu sou o único profeta branco. Mas seus professores, com todos os registros que você disse que eles mantinham, não podiam ter lhe dito alguma coisa sobre o que esperar? Ele sorriu, mas havia amargura na sua voz. Os meus professores estavam seguros demais que sabiam o que esperar. Planejaram espacar a minha aprendizagem. Espaçar a minha aprendizagem. Revelar o que achavam que eu deveria saber quando achavam que eu devia saber. Quando as minhas profecias se mostraram diferentes do que eles haviam planejado, não ficaram satisfeitos comigo. Tentaram interpretar por mim as minhas próprias palavras. Tinham havido outros profetas brancos, veja bem, mas quando eu tentei fazê-los ver que eu era o profeta branco, não foram capazes de aceitar. Mostraram-me reescritos e mais escritos para tentar me convencer de que era uma afronta que eu insistisse em tal coisa. Contudo, quanto mais eu lia, mais crescia a minha certeza. Tentei lhes dizer que o meu momento estava quase chegando. Tudo o que conseguiram fazer foi me aconselhar e esperar e estudar mais para ter certeza. Não tínhamos as melhores relações quando eu parti. Imagino que tenham ficado bastante surpresos ao descobrir que eu me afastara deles tão novo, mesmo apesar de eu ter levado anos para profetizá-lo. Lançou-me um sorriso estranhamente apologético. Se eu tivesse ficado para completar a minha educação, talvez soubéssemos melhor como salvar o mundo. Senti o súbito afundamento na boca do meu estômago. Acabar por confiar tanto em que o bobo pelo menos soubesse o que estávamos fazendo. O quanto você realmente sabe sobre o que faremos no futuro? Ele respirou fundo e então soltou o ar num suspiro. Só o que faremos juntos, Fitz e Fitz. Só o que faremos juntos. Achava que você havia estudado todos esses textos e profecias. Eu estudei, e quando era mais novo sonhei muitos sonhos e até tive visões. Mas é como lhe disse antes, nada se encaixa com previsão. Veja, Fitz, se lhe mostrasse lã, um tear e uma tesouro, você olharia para isso e diria, esse é o casaco que um dia usarei. Mas depois de ter vestido o casaco, é fácil olhar para trás e dizer, aquelas coisas predisseram este casaco. Que bem isso faz então? Perguntei, desgostoso. O bem disso? Recuou ele. Nunca havia pensado na coisa exatamente nesses termos. O bem disso. Caminhamos durante algum tempo em silêncio. Eu via o esforço que lhe causava acompanhar o ritmo e desejei em vão que tivesse havido uma maneira de ficar com um dos cavalos e fazê-lo passar pela área de deslizamento. Sabe ler o tempo, Fitz? Ou rastros de animais? Um pouco tempo. Sou melhor com os rastros de animais.
Mas tanto em um como no outro, tem sempre certeza de estar certo? Nunca. Não se sabe mesmo até que o dia seguinte amanhece. Não se sabe mesmo até que o dia seguinte amanheça ou se encurrala o animal. É a mesma coisa com a minha leitura do futuro. Eu nunca sei. Por favor, vamos parar. Mesmo que só por um instante. Preciso tomar fôlego e beber um gole d'água. Fiz com relutância essa vontade. Havia um pedregulho coberto de musgo bem ao lado da estrada e ele se sentou nele. Não muito longe da estrada havia sempre vivas de um tipo que eu não conhecia. Descansei os olhos olhando outra vez para as árvores. Saí das estradas para me sentar ao seu lado e fiquei instantaneamente consciente de uma diferença. O funcionário da estrada era sutil como o zumbido de abelhas, mas quando cessou de súbito eu o senti. Bocejei para desentupir os ouvidos e subitamente senti a cabeça mais clara. Anos atrás tive uma visão, observou o bobo. Bebeu um pouco mais de água, e então me passou o ódio. Vi um cervo negro erguendo-se de um chão de pedra preta e brilhante. Quando vi pela primeira vez as muralhas negras de Torre do Cervo erguendo-se das águas, disse a mim mesmo, ah, era isso que a visão queria dizer. Agora vejo um jovem bastardo cujo símbolo é um cervo caminhando por uma estrada feita de pedra preta. Talvez fosse esse o significado do sonho, não sei, mas o meu sonho foi definitivamente registrado, e um dia, nos anos que virão, os eruditos concordarão sobre o que significou, provavelmente depois de você e eu estarmos mortos há muito tempo. Fiz uma pergunta. Fiz uma pergunta que muito me incomodava. Panela disse que existe uma profecia sobre a minha filha, a filha do catalisador. De fato existe, confirmou calmamente o bobo. Então acho que Molly e eu estamos condenados a perder Urtiga para o trono dos 6 ducados? Urtiga. Sabe, gosto do nome dela. Muito mesmo. Não respondeu minha pergunta, bobo. Pergunte-me de novo daqui a 20 anos. Essas coisas são mais fáceis quando se olha para trás. O olhar de soussaio que ele me deu me disse que não diria mais nada sobre esse assunto. Tentei uma nova tática. Então você veio de tão longe para que os 6 ducados não caíssem diante dos navios vermelhos. Ele me lançou um olhar estranho, então sorriu como se estivesse espantado. É assim que você vê as coisas? Que fazemos tudo isso para salvar os seus 6 ducados? Quando assenti, ele sacudiu a cabeça. Fitz, eu vim salvar o mundo. A queda dos 6 ducados diante dos navios vermelhos não passa da primeira pedrinha da avalanche. Voltou a respirar fundo. Sei que os navios vermelhos parecem um desastre suficiente para você, mas a dor que trazem ao seu povo não passa de uma espinha nas nádegas do mundo. Se isso fosse todo, se não passasse de um grupo de bárbaros capturando terra de outros, não seria mais do que o funcionamento normal do mundo. Não. Eles são a primeira mancha de veneno que se dissemina por um riacho. Fitz, será que me atrevo a lhe dizer isso? Se falharmos, a disseminação será rápida. O forjamento ganhará raízes como um costume. Não, um divertimento para as classes altas. Veja majestoso e a sua justiça do rei. Ele já sucumbiu. Dá prazer ao seu próprio corpo com drogas e insensibiliza a alma com os seus divertimentos selvagens. Sim, e espalha doença pelos que o rodeiam. Até eles deixam de obter satisfação de uma competição de habilidades que não faça correr sangue, até que os jogos só sejam divertidos se houver vidas dependendo do resultado. O próprio valor da vida é corrompido, a escravidão se espalha, pois se se aceita tirar a vida de um homem por divertimento, quão mais sensato é tirá-la por lucro? A sua voz crescera em força e paixão enquanto falava. Agora ficou de repente sem fôlego e inclinou-se para a frente sobre os joelhos. Coloquei uma mão no seu ombro, mas ele apenas sacudiu a cabeça. Passado um momento, endireitou-se. Declaro que conversar com você é mais cansativo do que caminhar. Acredita na minha palavra, Fitz. Por piores que sejam os navios vermelhos, esses são amadores e experimentadores. Tive visões daquilo em que o mundo se torna no ciclo em que eles prosperam. Juro que não será neste ciclo. Levantou-se, com um suspiro, e me ofereceu o cotovelo. Dei-lhe o braço e continuamos a caminhada. Ele me dera muito em que pensar, e pouco falei. Aproveitei a paisagem que se suavizava para caminhar ao lado da estrada, e não nela. O bobo não protestou contra o terreno irregular. À medida que a estrada mergulhava cada vez mais profundamente no vale, o dia ficava mais quente, e a folhagem aumentava. Ao fim da tarde, o terreno tornara-se de tal forma brando que conseguimos erguer a tenda não só fora da estrada, mas a boa distância dela. Antes da hora de deitar, mostrei à panela a minha solução para seu jogo, e ela acenou como se estivesse bastante satisfeita.
Começou imediatamente a preparar um novo quebra-cabeças, e eu a detive. Acho que não vou precisar disso esta noite. Estou ansioso para dormir de verdade. Está? Então não deve estar ansioso para acordar de novo. Fiz uma expressão chocada. Ela continuou a arrumar as peças. Você é um contra três, e esses três são um círculo, observou ela com mais suavidade. E é possível que esses três sejam quatro. Se os irmãos de Majestoso são capazes de usar o talento, o mais provável é que ele tenha alguma capacidade. Com a ajuda dos outros, ele poderia aprender a lhes emprestar a sua força. Aproximou-se mais de mim e abaixou a voz, embora os outros estivessem todos ocupados com tarefas do acampamento. Você sabe que é possível matar com o talento. Ele desejaria fazer menos do que isso a você? Mas se eu dormir fora da estrada, comecei. A força da estrada é como o vento que sopra da mesma forma sobre todos. Os maus desejos de um círculo são como uma flecha que tem apenas você como alvo. Além disso, não há maneira de você poder dormir e não se preocupar com a mulher e a criança. E cada vez que você pensa nelas, é possível que o círculo as veja através dos seus olhos. Precisa encher a mente de forma a expulsá-las. Inclinei a cabeça sobre o pano de jogo. Acordei na manhã seguinte com o ruído da chuva nas peles da tenda. Fiquei algum tempo deitado, ouvindo, grato por não ser neve, mas com receio de um dia de caminhada na chuva. Senti os outros acordando à minha volta com uma intensidade que não sentia há dias. Senti-me quase como se tivesse descansado. Do outro lado da tenda, Esporano observou com uma voz sonolenta. Ontem caminhamos do inverno para a primavera. Ao meu lado, o bobo mexeu-se, coçou-se e resmungou. Típica menestrel, exagera tudo. E vejo que você está se sentindo melhor, retorquiu Esporano. Olhe de noite enfiou a cabeça na tenda, com um coelho ensanguentado balançando na boca. Giacosta também é melhor. O bobo sentou-se, enrolado nos cobertores. Está se oferecendo para dividir? Está se oferecendo para dividir comigo aquilo? O que eu mato é seu, irmãozinho. De algum modo doeu vê-lo. Está se oferecendo para dividir aquilo? O que eu mato é seu, irmãozinho. De algum modo doía ouvi-lo chamar bobo de irmão. Especialmente quando você já comeu dois esta manhã. Especialmente quando você já comeu dois esta manhã? Perguntei-lhe com sarcasmo. Ninguém o obrigou a ficar na cama toda a madrugada. Permaneci em silêncio por um momento. Não tenho sido um grande companheiro para você ultimamente. Desculpei-me. Eu compreendo. Já não somos só nós dois. Agora somos alcateia. Tem razão, disse-lhe com humildade. Mas esta noite pretendo caçar com você. O sem-cheiro também pode vir se quiser. Ele podia ser um bom caçador, se tentasse, pois o cheiro nunca o denunciaria. Ele não só está se oferecendo para dividir a caça, como está convidando você para caçar conosco esta noite. Eu espero que o bobo recusasse, mesmo em servo. Ele nunca mostrara qualquer inclinação pela caça. Em vez disso, inclinou gravemente a cabeça na direção de Olho de Noite e disse: Ficaria honrado. Levantamos acampamento depressa e logo seguíamos caminho. Tal como antes, caminhei ao lado da estrada e não nela, e por esse motivo sentia a cabeça desanuviada. O bobo comera vorazmente no desjejum e agora parecia quase ele mesmo outra vez. Caminhou pela estrada, mas ao alcance da voz, e manteve uma alegre tagarelice comigo o dia inteiro. Olho de Noite foi percorrendo o caminho adiante e então retornando para atrás de nós, como sempre, frequentemente a galope. Todos parecíamos infectados pelo alívio do tempo mais quente. A chuva ligeira logo deu lugar a um sol que respreitava por entre as nuvens e a terra exalava vapores odoríferos. Só a minha ansiedade constante com a segurança de Molly e um medo incômodo de que a qualquer momento vontade e o seu bando pudessem atacar a minha mente evitaram que fosse um dia encantador. Panela me advertira contra deixar que a minha mente se prendesse em ambos os problemas, por poder assim atrair a atenção do círculo, de modo que carreguei o medo dentro de mim como uma pedra fria e negra, dizendo resolutamente a mim mesma que não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer. Estranhos pensamentos me vieram à mente o dia inteiro. Não conseguia ver o botão de uma flor sem me perguntar se Molly a teria usado para dar cheiro colorido ao seu trabalho. Dei por mim, querendo saber se Bronco seria tão bom com um machado de cortar lenha como era com um machado de batalha, e se isso seria o suficiente para salvá-los.
Se Majestoso sabia sobre eles, enviaria soldados à sua procura. Poderia saber sobre eles sem saber exatamente onde se encontravam? Pare com isso, repreendeu-me Panela rispidamente, com uma pequena pancada do seu bastão. Regressei de um salto à consciência completa. O bobo nos lançou um olhar curioso. Parar com o quê? Parar com o quê? Perguntei. Para de pensar nesses pensamentos. Sabe o que eu quero dizer? Se eu estivesse pensando em alguma outra coisa, eu não teria conseguido me aproximar de você por trás. Enquanto a disciplina, foi o que eu fiz, e relutantemente desenterrei o problema da noite anterior para me concentrar nele. Assim é melhor, disse-me Panela com uma calma aprovação. O que você estava fazendo lá atrás? Perguntei de súbito. Achei que você e Esporana estavam levando as jepas. Chegamos a uma bifurcação na estrada, e a outro pilar, antes de continuarmos, Queremos que a rainha o veja. O Bobo e eu nos apressamos adiante, deixando Panela regressar para falar do entroncamento a Catherine. Descobrimos Esporana sentada em alguns baixos relevos ornamentais na beira da estrada, enquanto as jepas pastavam com apetite. O entroncamento da estrada estava assinalado por um grande círculo pavimentado, rodeado por um prato aberto com outro monolito no seu centro. Eu esperava que ele estivesse coroado com musgo ou marcado com líquens. Contudo, a pedra negra estava lisa e limpa, exceto pela poeira depositada pelo vento e pela chuva. Fiquei fitando a pedra, estudando os glifos, enquanto o bobo andava por perto. Estava me perguntando se alguns dos sinais naquela pedra seriam iguais aos sinais que eu copiara para o mapa quando o bobo exclamou. Havia uma aldeia que antigamente fazia grandes gestos com as mãos. Eu ergui o olhar e vi aquilo que ele se referia. Havia aberturas no prado onde o capim mirrado escondia antigas passagens pavimentadas. Uma via larga e reta que antigamente podia ter sido uma rua, corria pelo prado e desaparecia sob as árvores. Projeções cobertas de musgo e trepadeiras eram tudo o que restava das paredes de chalés e lojas que existiram ao longo dela. Árvores cresciam onde antes haviam ardido lareiras e jantado pessoas. O bobo encontrou um grande bloco de pedra e subiu nele para olhar em todas as direções. Pode ter sido uma vila de bom tamanho, a certa época. Fazia sentido. Se aquela estrada tivesse sido a estrada comercial que eu vira nas minhas visões de talento, então era natural que uma vila ou um mercado brotasse em cada entroncamento. Consegui imaginá-la em um brilhante dia de primavera, quando os agricultores traziam ovos frescos e verduras primaveris para a vila, e os tecelões penduravam no exterior os seus novos artigos para tentar os compradores e, durante o meio instante, o círculo em volta do pilar encheu-se de gente. A visão começava e terminava nas pedras do pavimento. Somente dentro do poder da pedra negra as pessoas riam, gesticulavam e negociavam umas com as outras. Uma garota coroada com um trançado de trepadeira verde atravessou a multidão, olhando para trás, por cima do ombro, para alguém. Juro que ela cruzou o olhar comigo e piscou para mim. Pensei ouvir o meu nome ser chamado e virei a cabeça. Num estrado, encontrava-se uma figura vestida com um traje leve que reluzia com o brilho do fio de ouro. Ela usava uma coroa de madeira dourada descorada com cabeças de galo e penas de cauda astuciosamente esculpidas e pintadas. O seu cetro não passava de um espanador, mas ela gesticulava com ele de um modo régio, como se estivesse proclamando algum decreto. No círculo à minha volta, as pessoas irromperam em gargalhadas. Só consegui ficar olhando para a sua pele de um branco de gelo e olhos sem cor. Ela olhou Ela olhou diretamente para mim. Esporano me deu um tapa com força. A minha cabeça estalou o pescoço. Com a força do seu golpe, olhei-a, espantado, com o sangue acumulado na minha boca, onde os dentes haviam cortado a bochecha. Ela voltou a erguer o punho cerrado e percebi que ela não me esbofeteara. Afastei-me depressa, agarrando-lhe o pulso, enquanto o punho passava por mim. Pare com isso! Gritei zangado. Pare você com isso! Arquejou. Faça com que ela também pare! Fez um gesto furioso para onde o bobo continuava empoleirado na sua pedra, congelado na representação artificial de uma estátua. Não respirava nem piscava, mas enquanto eu observava, ele inclinou-se lentamente, tombando como uma pedra. Esperei que ele transformasse a queda em um salto mortal para aparecer subitamente em pé, como tão frequentemente fizera quando
divertia a corte do rei sagaz. Porém ele se estatelou no capim do prado e ficou imóvel. Fiquei atordoado por um momento, então corri até ele. Peguei o bobo por baixo dos braços e o arrastei para longe do círculo negro e da pedra preta onde subira. Algum instinto me fez levá-lo para uma sombra e encostá-lo no tronco de um carvalho vivo. Vá buscar água, ordenei a esporana, e as suas censuras de agitação cessaram. Correu para as jepas carregadas e trouxe um odre. Coloquei os dedos ao longo da garganta do bobo e senti a sua vida pulsando ali com um ritmo regular. Os seus olhos estavam apenas meio fechados e ele parecia estar atordoado. Chamei pelo seu nome e lhe dei tapinhas no rosto até que Espanano regressou com a água. Destampei o odre e deixei que um jato de água fria escorresse pelo rosto do bobo. Durante algum tempo não ouvi resposta. Então ele arquejou, expeliu água pelo nariz e endireitou-se de repente. Os seus olhos estavam vazios e então o seu olhar cruzou-se com o meu e ele deu um grande sorriso. Que gente! E que dia! Foi o anúncio do dragão de Relder, e ele havia prometido que me levaria. De repente, franziu o senho e olhou em volta, confuso. Desvanece. Desvanece como um sonho, deixando para trás menos do que a sua sombra. Panela e Catherine subitamente também estavam conosco. Esperando falou tudo o que se passara enquanto eu ajudava o bobo a beber um pouco de água. Quando ela terminou, Catherine fez uma expressão grave, mas foi Panela que nos desancou. O profeta branco e o catalisador, gritou descontente. É melhor chamá-los como são. O parvo e o idiota. De todas as coisas descuidadas e tolas que podiam fazer, ele não tem treino nenhum. Como se protegerá do círculo? Sabe o que aconteceu? Perguntei, interrompendo o sermão. Bem, claro que não, mas posso suspeitar. A pedra onde ele subiu deve ser uma pedra de talento, o mesmo material da estrada e dos pilares. E desta vez capturou vocês dois de algum modo com seu poder, em vez de apenas você. Sabia que isso podia acontecer? Não esperei pela resposta. Por que não nos avisou? Eu não sabia, retorquiu ela. E então acrescentou em tom de desculpa. Só suspeitava e nunca pensei que qualquer um de vocês fosse tolo o suficiente para... Não importa. O bobo interrompeu e de repente riu e levantou-se, afastando o meu braço. Oh, isto é algo que eu não sinto há anos, desde que era criança. A certeza, o poder. Panela, gosta de ouvir um profeta branco falar? Então escutem isto com atenção e fiquem contentes como eu estou. Não só estamos onde devemos estar, estamos quando devemos estar. Todas as confluências coincidem, aproximando-nos cada vez mais do centro da teia. Você e eu. Agarrou subitamente a minha cabeça e encostou a testa à minha. Até onde somos quem devemos ser? Soltou-me de súbito e afastou-se rodopiando. Deu o salto mortal que eu esperara há pouco. Caiu de pé, fez uma profunda mesura e voltou a soltar uma sonora gargalhada exultante. Todos ficamos olhando boquiaberto. Você corre grande perigo, disse-lhe Panela com severidade. Eu sei, replicou ele, quase com sinceridade, e então acrescentou. Tal como eu disse, exatamente onde precisamos estar. Fez uma pausa e então me perguntou de súbito. Viu a minha coroa? Não era magnífica? Pergunto se serei capaz de esculpi-la de memória. Eu vi a coroa dos galos, eu disse lentamente. Mas não sei o que pensar de nada disso. Não sabe? Ele inclinou a cabeça na minha direção. Então deu um sorriso de piedade. Oh, Fitz. Eu explicaria se pudesse. Não é que queira guardar segredos, mas estes segredos desafiam a possibilidade de serem contados em meras palavras. Só mais do que meia sensação, um agarrar do que está certo. Pode confiar em mim quanto a isso? Você está vivo de novo, eu disse com espanto. Não via tal luz nos seus olhos desde os dias em que ele fazia o rei sagaz berrar de riso. Sim, disse ele com suavidade. E quando terminarmos, prometo que você também estará. As três mulheres estavam paradas, trespassando-nos com os olhos e excluídas. Quando olhei para a indignação no rosto de Esporana, para a censura no de Panela e para a exasperação no de Catherine, de súbito fui obrigado a sorrir. Atrás de mim, o bobo soltou um risinho abafado e, por mais que tentássemos, não conseguimos explicar exatamente o que acontecera, de uma forma que fosse satisfatória para elas. Apesar disso, perdemos bastante tempo tentando. Catherine pegou os dois mapas e os consultou. Panela insistiu em me acompanhar quando eu levei o meu mapa até o pilar central para comparar os glifos que havia nele com os mapas
com os do mapa. Partilhavam alguns sinais, mas o único que Catherine reconheceu foi aquele ao qual já dera nome antes, Pedra. Quando me ofereci relutantemente para ver se aquele pilar poderia me transportar com o outro, Catherine me recusou de forma enfática. Tenho vergonha de admitir que senti um grande alívio. Começamos juntos, e pretendo que terminemos juntos, disse ela num tom sombrio. Compreendi que suspeitava de que o bobo e eu estivéssemos lhe ocultando alguma coisa. Então, o que propõe? Perguntei-lhe com humildade. O que sugeri primeiro? Vamos seguir a velha estrada que avança por entre as árvores. Parece bater com o que está marcado aqui. Não podemos levar mais do que 2 dias de marcha para chegar ao fim da estrada, especialmente se partirmos agora. E sem mais anúncio do que aquele, levantou-se e estalou a língua para as jepas. A líder veio imediatamente até ela e o resto dos animais entrou obedientemente em fila atrás dela. Fiquei vendo seus longos passos ritmados enquanto ela os conduzia ao longo da estrada sombreada. Bem, andem, vocês dois, ordenou Panela ao bobo e a mim. Sacudiu o bastão e eu quase suspeitei de que desejava poder ir nos açoitando com ele, como se fôssemos ovelhas desgarradas. Mas o bobo e eu entramos obedientes em fila atrás das jepas, deixando Esporano e Panela nos seguir. Naquela noite, o bobo e eu deixamos o abrigo da tenda e fomos com olhos de noite. Tanto Panela como Catherine tiveram dúvidas quanto à sensatez disso, mas eu lhes assegurara de que agiria com toda cautela. O bobo prometera não me perder de vista. Panela rolara os olhos ao ouvir isso, mas nada dissera. Era claro que ainda suspeitavam que ambos fôssemos idiotas, mas nos deixaram partir mesmo assim. Esperando permaneceu num silêncio amuado, mas como não havíamos discutido, supôs que o seu rancor tinha outra fonte. Ao nos afastarmos da fogueira, Catherine disse em voz baixa: Vigia-os, lobo, e olhos de noite. Respondeu com uma sacudida de cauda. Olhos de noite nos levou rapidamente para longe da estrada coberta de capim e para os montes arborizados. A estrada andara nos conduzindo firmemente para baixo em direção a uma região mais abrigada. As matas através das quais nos movíamos eram compostas por bosques abertos de carvalho com largos prados entre eles. Vi sinais de javali selvagem, mas me senti aliviado quando não encontramos nenhum. Em vez de javalis, o bobo encontrou e abateu 2 coelhos que benevolentemente permitiu que eu carregasse. Voltando ao acampamento por um caminho indireto, chegamos a um riacho. A água estava gelada e doce, e agrião crescia denso ao longo de uma margem. O bobo e eu apanhamos peixe até ficarmos com as mãos e os braços entorpecidos pela água fria. No momento em que eu tirava da água um último peixe, a cauda que ele sacudia salpicou o entusiástico lobo. Este afastou-se dos salpicos com um salto e tentou me morder em reprimenda. O bobo encheu outra mão de água, brincando, e a atirou no lobo. Hora de noite saltou de mandíbulas escancaradas para abocanhá-lo. Momentos depois estávamos os 3 envolvidos em uma batalha de água, mas eu fui o único a cair no riacho quando o lobo saltou sobre mim. Quando o bobo como o lobo estavam Tanto o bobo como o lobo estavam rindo com gosto quando eu saí cambaleando de dentro d'água, ensopado e enregelado. Dei por mim rindo também. Não conseguia me lembrar da última vez que simplesmente rira alto de algo tão simples. Voltamos tarde ao acampamento, mas com carne fresca, peixe e agrião para partilhar. Havia uma pequena e bem-vinda fogueira ardendo fora da tenda. Panela e Esporana já haviam feito mingaus para nossa refeição, mas Panela ofereceu-se para cozinhar de novo, para aproveitar a comida fresca. Enquanto ela a preparava, Esporana me encarou até eu perguntar: O que foi? Como foi que vocês ficaram tão molhados? Perguntou. No riacho onde pegamos os peixes. Hora de noite me empurrou para a água. Dei-lhe um empurrão de passagem com o joelho enquanto me dirigia para a tenda. Ele fingiu morder a minha perna. E a boba também caiu? Estávamos jogando água um no outro, admiti, com um ar irônico. Sorri-lhe, mas ela não respondeu. Em vez de sorrir, soltou uma pequena bufada, como se fosse desdenhosa. Encolhi os ombros e entrei na tenda. Catherine ergueu os olhos do mapa para me olhar de relance, mas nada disse. Vasculhei a minha trouxa e eu encontrei roupas que estavam secas, embora não limpas. Ela tinha as costas viradas para mim, de modo que mudei de roupa depressa. Nós havíamos nos acostumado a ceder uns aos outros a privacidade de ignorar essas coisas. Fiz cavalaria, disse ela de súbito em uma voz que exigia minha atenção. Enfiei a camisa pela cabeça abaixo e a abotoei.
Sim, minha rainha. Foi me ajoelhar ao seu lado, pensando que ela queria me consultar a respeito do mapa. Porém, em vez disso, colocou-o de lado e virou-se para mim. Os seus olhos azuis prenderam-se nos meus com firmeza. Somos uma pequena companhia e estamos todos dependentes uns dos outros, disse-me de repente. Qualquer tipo de contenda dentro do nosso grupo serve os objetivos do nosso inimigo. Esperei, mas ela nada mais disse. Não compreendo que a senhora. O porquê a senhora está me dizendo isso, disse humildemente por fim. Ela suspirou e sacudiu a cabeça. Teme que não compreendesse. E eu talvez faça mais mal do que bem ao falar do assunto. Respondendo, sente-se atormentada pelas atenções que você concede ao bolo. Fiquei sem fala. Catherine me encarou com um olhar azul. Então voltou a afastar os olhos de mim. Ela acredita que o bobo é uma mulher e que esta noite você teve um encontro com ela. É um desgosto para ela que você a desdenhe tão completamente. Encontrei a língua. Senhora minha rainha, eu não desdenho de Dona Esporana. A minha indignação me tornara formal. Na verdade, é ela quem tem evitado a minha companhia e mantido uma distância entre nós desde que descobriu que eu sou manhoso. E mantém um vínculo com o lobo, recitando seus desejos. Respeitando seus desejos, não lhe impôs a minha amizade. E quanto ao que ela diz do bobo, de certo que a senhora deve achar isso tão ridículo quanto eu. Devo? Perguntou-me Catherine com suavidade. Tudo o que posso dizer com verdade que sei sobre isso é que ele não é um homem como os outros. Não posso discordar disso. Eu disse, em voz baixa. Ele é o único entre todas as pessoas que eu conheci. Não pode mostrar alguma gentileza a Esporano, Fitz Cavalaria? Perguntou Catherine em um súbito tom exasperado. Não peço que corteje, só que não permita que ela seja dilacerada pelo ciúme. Apertei os lábios, fortecei os sentimentos e a descobrir uma resposta cortês. Minha rainha. Eu oferecerei a ela, como sempre fiz a minha amizade. Ela nos últimos tempos, poucos sinais me deu de querer mesmo isso. O que dirá demais. Porém, no tocante a esse assunto, eu não desdenho nem dela, nem de nenhuma outra mulher. O meu coração já está entregue. Não é mais certo do que eu desdenho. Não é mais certo do que eu desdenho Esporana do que dizer que a senhora me desdenha porque o seu coração está cheio com lar de veracidade. Catherine lançou um olhar extremamente sobressaltado. Por um momento, pareceu perturbada. Então abaixou os olhos para o mapa que ainda segurava. É como eu temia. Só tornei as coisas piores por falar com você. Estou tão cansada, Fitz. O desespero não me larga o coração. Ter a Esporana de mau humor é para mim como areia raspando em carne viva. Apenas procurei endireitar as coisas entre vocês. Peço-lhe perdão se me intrometi, mas você ainda é jovem. É um jovem formoso, e não será a última vez que terá preocupações desse tipo. Formoso? Soltei uma sonora gargalhada, ao mesmo tempo incrédula e amarga. Com esta cara marcada, com esta cara marcada e corpo cheio de cicatrizes, assombra os meus pesadelos a ideia de que quando Molly me veja de novo, ela se afaste de mim horrorizada. Formoso? Desviei o olhar dela com a garganta de repente apertada demais para falar. Não era tanto que me doesse a minha aparência, mas o temor que sentia de que Molly tivesse um dia de olhar para as minhas cicatrizes. Fitz, disse Catherine em voz baixa. Essa voz era de repente de uma amiga, não da rainha. Fala você como mulher para lhe dizer que, embora tenha cicatrizes, você está longe de ser a criatura grotesca que parece acreditar que é. Você ainda é um jovem formoso, em coisas que nada têm a ver com o seu rosto, e se o seu coração não tivesse cheio com Lorde Veracidade, eu não desdenharia de você. Estendeu uma mão e percorreu com dedos frios o velho corte à minha bochecha, como se o seu toque pudesse apagá-lo. Meu coração se virou no meu peito, um eco da paixão por ela que Veracidade deixara incrustada em mim, amplificado pela gratidão por ela me dizer tal coisa. A senhora é bem merecedora do amor do meu senhor, disse-lhe com sinceridade e um coração cheio. Ah, não olhe para mim com os olhos dele, disse ela dolorosamente. Levantou-se de súbito, apertando o mapa ao peito como se fosse um escudo, e saiu da tenda.